Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. Nós tivemos acesso ao orçamento, a versão final no que diz respeito ao auxílio gás. Passamos o dia apurando essa informação, conversamos com a Comissão Mista de Orçamento que nos enviou mais de 800 páginas com os detalhes do orçamento já com a alteração da PEC, então nem está no site ainda da Câmara, do Senado, do Congresso na tramitação desse projeto de lei orçamentária, mas a gente já conseguiu e pegou os dados do auxílio gás. Esse vídeo é específico do auxílio gás que vocês perguntam muito. A gente já falou para vocês sobre ideias que circulam na ala de desenvolvimento social, sobre a questão de talvez anexar o auxílio gás de volta no Bolsa Família, mas isso são planos futuros. O auxílio gás tem um orçamento para 2023 e esse orçamento, dependendo pelo caminho A ou B, pode pagar mais ou menos famílias. E se você está em dúvida se vai receber ou não esse auxílio gás, quais os valores e os detalhes, preste muita atenção até o fim desse vídeo, não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição para valorizar o canal Consulta Pública. Conteúdo que você só vê aqui. Conteúdo que nós apuramos, conversamos com as comissões, ligamos para as fontes. Dá um trabalhão fazer isso, pessoal, então por favor valorizem o nosso trabalho. Não esqueça de, por favor, deixar o like, de compartilhar, de participar da nossa comunidade. Vamos lá. Esse é o trecho que fala do auxílio gás dos brasileiros. Isso aqui está lá no projeto de lei, no relatório que vai para a sanção, que é o orçamento do ano que vem. Como que funciona o orçamento do país, no Brasil? No ano anterior, é desenvolvida uma lei orçamentária que já carimba os recursos. Então, nós sabemos que para o ano que vem tem 3.740.402.000 destinados ao auxílio gás dos brasileiros, quase 4 bilhões, 3,7 bilhões para a gente falar numa linguagem mais simples. Aumentou em relação à proposta original. A primeira versão do orçamento trazia só 2,2 bilhões. Então aumentou de forma expressiva, 1,5 bilhão é bastante coisa. No entanto, ele continua menor, muito menor do que o necessário. Necessário para quê? Para pagar todos que têm direito. O auxílio gás dos brasileiros foi criado como um direito para todos que estão no cadastro único, não só os que recebem o Auxílio Brasil. Famílias do BPC, pessoas que estão no cadastro único não recebem e não recebem nem Auxílio Brasil ou BPC, todos do cadastro único têm direito. Só que é como um pastel de vento. Você começa a procurar o recheio e não acha, porque não tem orçamento para pagar as pessoas que têm direito. Então no Brasil a gente tem um fenômeno muito incrível que é, eles ficam criando leis e mais leis e mais leis, benefícios e mais benefícios e mais benefícios, só que os benefícios anteriores ainda não estão funcionando bem. Então o auxílio gás até agora ele não foi efetivo. Se você recebeu, ótimo, só que a maioria das famílias não receberam. E aí a gente pode ir para um cálculo simples. Tá? Primeiro cenário, se eles decidirem que vai voltar para 50% do valor médio do gás, porque você estava recebendo R$112, por exemplo, porque teve uma PEC lá no meio do ano que mudou. Disse que teria que ser até o fim do ano 100% do valor médio do gás, mas a lei original é pagar metade do valor do gás a cada 2 meses. Com esse orçamento para o ano que vem, pensando que são 6 pagamentos em um ano, tendo em vista que a cada 2 meses, então, e sempre nos meses pares. Fevereiro é o primeiro mês 2 não tem auxílio gás em janeiro. Então nós temos 3,7 bilhões aqui, tá? Isso dá aproximadamente 623 milhões por parcela. Então, a cada pagamento do auxílio gás, eles têm aproximadamente 623 milhões. Eu digo aproximadamente porque o seu orçamento total aqui, ele tem outros gastos operacionais e outras coisas, tá? Mas é nessa faixa aqui, 623 milhões por parcela. Se pagar metade do valor do gás, médio do gás atual, que é de R$56, com esse orçamento enviado, eu sei que tem muito número, mas a gente já vai chegar num resultado. Continua aqui. Então, com o orçamento que tem para o ano que vem para o auxílio gás, se pagar metade do valor do gás, dá para pagar um pouco mais de 11 milhões de famílias. É quase o dobro dos que recebem agora. Agora recebem 5,8, 5,7 milhões. Então, você pode saltar numa casa ali de 5,5 a 6 milhões aproximadamente de famílias para mais de 11 milhões de famílias. Quase dobra o número de famílias no auxílio gás. Só que, para isso, para conseguir dobrar o número de famílias com esse orçamento, tem que voltar à lei original, de 50% do valor médio do gás, que volta automaticamente agora a partir de fevereiro, porque só ficava o valor de 100% até dezembro. Só que aí tem gente que defende de
estender esse benefício de 100% do valor médio do gás a cada 2 meses. Só que se for pagar 112, que é o valor atual, ou 100% do valor médio do gás, esse orçamento aqui, utilizando a mesma soma, daria para pagar para 5,5. Ou seja, se for pagar o valor integral do gás a cada 2 meses, tem que continuar o mesmo número de famílias, 5,5, 5,6, nessa faixa. Isso faz com que continue essa injustiça de uma fração receber e a maioria não receber. Então eles têm atualmente 3 caminhos, tá? E eu já vou te explicar onde é que isso chega. O governo está estudando opções, vai ser o novo ministro da Cidadania, foi confirmado o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, vem lá do estado do Piauí. Quem é do Piauí pode comentar o que achou dele como governador. Eles têm o cenário 1, manter o auxílio gás de 100%, só que manter poucas famílias. Então, continuar esse auxílio gás, que na verdade paga muito menos dos que têm direito. Tem aproximadamente 30 milhões de famílias com direito e hoje recebem menos de 6 milhões. Tá? Porque ter direito e receber no Brasil não é a mesma coisa, porque esses orçamentos eles não são muito bem feitos. Tem um segundo caminho, deixar o valor voltar para 50%, que é a lei original é 50%, ele foi turbinado agora no fim do ano, perto das eleições, né? Vocês sabem muito bem por quê. Agora volta para 50%. Nesse cenário aqui, dá para colocar mais famílias, mas mesmo colocando mais famílias, ainda não são todas. Vai chegar num cenário, se pagar 50%, ou seja, passar de 11 milhões de famílias, vai pagar mais ou menos 1/3 dos que têm direito. 2/3 vão continuar fora. E tem um terceiro cenário que é pegar esse orçamento do auxílio gás e de alguma forma anexar ele dentro do Bolsa Família, talvez como algum benefício adicional lá. Assim como foi feito na origem do Bolsa Família, lá em 2004, que tinha o auxílio gás naquela época e eles anexaram dentro do Bolsa Família para a cesta de benefícios. E aí, a gente tem um orçamento para o ano que vem. Tem esses 3 caminhos. Eu expliquei para vocês. Se ficar 50% do valor do gás, dá para pagar mais de 11 milhões de famílias. Se ficar 100% do valor médio do gás, dá para pagar basicamente os que já recebem. E tem o terceiro caminho de pegar esse orçamento, colocar no Bolsa Família e talvez aprovar mais famílias no Bolsa Família. O auxílio gás para o ano que vem, ele é uma lei, ele tem um orçamento. Se nada mudar, ele vai ser pago em fevereiro com 50% do valor médio do gás, aproximadamente R$ 56,00, tá? Mas, em janeiro, assume o Ministério da Cidadania, um novo governo, e eles podem manobrar esses benefícios de alguma forma. Isso aí a gente vai ver no ano que vem. Então, se absolutamente nada acontecer sobre o auxílio gás, se ninguém fizer nada até fevereiro, no mês de fevereiro vai ser pago. E mais famílias provavelmente vão receber, porque com o valor médio, o valor de 50% da média do gás, dá para pagar bem mais famílias. Se eles mudarem para 100%, ou seja, pagar valor cheio, 112, 110, esse valor que estava até agora, aí só as mesmas famílias devem continuar. E tem um terceiro cenário de acabar com o auxílio gás e anexar ele no Bolsa Família. Nenhum dos 3 cenários é bom, pessoal. O cenário de pagar metade do auxílio gás, mesmo que pague metade, que é um valor, metade do gás a cada 2 meses, então não resolve problema nenhum. E aí, o que acontece? Mesmo com isso, não paga todos que têm direito. Continua uma injustiça de um benefício criado que nem todos recebem. Se manter o valor de 100% do gás, fica um valor melhor, 100% do valor do gás, ou seja, 112, 110 reais a cada 2 meses, te ajuda, dá para comprar um gás e dá para levar a vida mais ou menos nesse período. Só que aí só uma minoria recebe, a maioria que tem direito não recebe. O terceiro cenário de anexar esse valor no Bolsa Família, ele é um cenário um pouco complicado, porque talvez não te beneficie, você, a sua família, você que recebe e que quer um benefício extra, talvez não te ajude, porque esse dinheiro talvez possa ser usado para aprovar outra família que está lá na fila para entrar no Bolsa Família. Por quê? A gente tem Auxílio Brasil, Bolsa Família, a gente tem Auxílio Gás, a gente tem vários benefícios. E cada benefício tem uma fila de entrada, porque não tem dinheiro para pagar todos que têm direito. E aí a gente começa a se perguntar, por que tem mais de um benefício social se nenhum deles consegue pagar todos que têm direito? Então é como se você começasse uma obra na sua casa, antes de terminar, fazer o reboco, colocar o telhado, você começa uma nova obra.
E aí, antes de terminar essa nova obra, você vai para uma terceira obra e não termina nada e não deixa nada bem feito. Então, é basicamente isso que o governo vai fazendo. São coisas muito mal feitas e eles vão replicando esse modelo de fazer coisas mal feitas. Não estou falando que o auxílio gás é uma ideia ruim. Só que, desde o início, ele foi uma ideia injusta. E ele está sendo, e esse orçamento está perpetuando isso. Então, o dinheiro que tem para o auxílio gás no ano que vem, alguma coisa vai ter que ser feita, mas nenhum caminho parece uma solução excelente que vai agradar a todos. Eu quero saber a sua opinião sobre esse auxílio gás ali nos comentários, ressaltando, vai entrar um novo governo que vai tomar decisões sobre isso. Se nada mudar, em fevereiro tem auxílio gás com um valor ali de R$ 55, R$ 56 reais, e se for nesse cenário de ficar a média, metade da média do gás, devem ser aprovadas mais famílias. Mas para a gente ter certeza disso, só o novo governo assumindo e batendo o martelo sobre o auxílio gás. Tá bem? Gostou dessa explicação? Então deixa o like, faça inscrição, participe da nossa comunidade, os grupos estão ali na descrição. Muitíssimo obrigado e até a próxima!